A vocação sacerdotal não é simplesmente uma escolha arbitrária, mas sim um chamado de Deus. Nos lembra o Papa Emérito Bento XVI. Nós hoje vamos refletir sobre o chamado à vocação sacerdotal, e nesse chamado à vocação sacerdotal nós vamos lembrar de todos os sacerdotes, de todos os padres, rezando pelos seminaristas, para aqueles que estão se preparando para a vocação sacerdotal. Você sabe quanto tempo um padre precisa estudar para poder se tornar um padre? Quanto tempo o seminarista estuda para se tornar um padre? Você sabe qual que é essa faculdade e qual que é o estudo que eles fazem? Nós vamos hoje refletir um pouquinho sobre isso, não só falar sobre essas curiosidades, mas refletir sobre a vocação sacerdotal. Vai lá, curta o nosso vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva se você não é inscrito. Por favor, se inscreva, participe aqui do nosso canal, seja membro do nosso canal e compartilhe com seus amigos para que mais pessoas possam ver aqui os vídeos do nosso canal. Fique ligadinho conosco, porque nós estamos no caminho vocacional e hoje nós vamos refletir sobre a vocação sacerdotal. Olá, Luzianos, sejam bem-vindos. Esse aqui é o canal Luz e Vida. Eu sou o Elton, fundador dessa comunidade. Nós estamos fazendo nosso caminho vocacional, refletindo sobre as vocações, o chamado de Deus, para poder dar essa boa resposta àquilo que Deus deseja de nós. E nós estamos refletindo agora nesse segundo módulo sobre as vocações específicas. Nós já introduzimos o chamado de Deus, o chamado das vocações universais, e nós vamos hoje iniciar as vocações específicas, começando pela vocação sacerdotal, vocação aos ministérios ordenados. No dia 4 de agosto, nós celebramos a festa de São João Maria Vianney, e com ela celebramos também o dia do Padre, justamente porque São João Maria Vianney é o padroeiro dos sacerdotes. Exemplo de zelo, modelo de zelo, de caridade pastoral a ser seguido por todos os sacerdotes. O Papa Bento XVI vai lembrar que a vida sacerdotal não é uma simples escolha arbitrária, mas é, antes disso, uma vocação, um chamado de Deus. Nós sabemos que a palavra igreja vem do latim, vem do grego ecclesia, que pode ser traduzida simplesmente por assembleia. Mas a abrangência da palavra eclésia é muito maior do que essa. Não é muito simples, simplesmente uma reunião de pessoas. Eclésia pode ser perfeitamente traduzida como pessoas convocadas, assembleia convocada, comunhão daqueles que foram chamados. Então, a natureza da igreja é a natureza de pessoas que são chamadas. Mas e quem que faz esse chamado? Quem faz esse chamado é o próprio Deus. Deus nos chama, é claro, Deus nos chama e é preciso dar essa resposta. Todos nós, igrejas, somos uma assembleia, o povo de Deus convocado por Deus, convocado por Ele a responder ao chamado dele, a fazer e a realizar a nossa vocação, o nosso chamado, realizar a vontade dele em nossa vida, na sociedade e na igreja. É Ele que nos chama, como o próprio apóstolo Paulo atesta em Romanos 1:6. Chamados por Jesus Cristo. Vamos por Ele, fomos chamados. Em outra passagem ele vai dizer: fiel é Deus, que nos chamou à comunhão com seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. 1 Coríntios 1:9. Fiel é Deus, que nos chamou à comunhão com seu Filho, Jesus Cristo. Mas em Colossenses 3:15 ele vai dizer: a paz de Cristo, a qual fostes chamados a fim de formar um só corpo. O corpo de Cristo, o corpo de Deus, que é a igreja. Somos corpo de Cristo, somos corpo de Deus. Nós somos chamados, convocados por Cristo a responder a esse chamado de amor e de graça em nossas vidas. Podemos dizer então que a igreja é formada por pessoas vocacionadas. Vocação simplesmente significa chamado. E uma vez que todos somos chamados, todos nós somos vocacionados. Assim, todos os fiéis têm um chamado a realizar na sua vida cristã, conforme a missão que Deus lhe confere. O mês de agosto é o mês dedicado às vocações. Tradicionalmente, a Igreja do Brasil dedica o mês de agosto para celebrar e para refletir sobre as vocações. E cada domingo, nós vamos refletir sobre uma vocação específica, um chamado de Deus na realização do seu projeto. O primeiro domingo é dedicado à vocação dos ministérios ordenados. Lembramos e oramos
pelos sacerdotes, de modo especial pelos sacerdotes, dentro do ministério da ordem. Se você não sabe mais ou menos, você não sabe direito o que é o sacramento da ordem, nós vamos estar lançando daqui uns dias um vídeo ali do quadro Catequizando falando sobre os sacramentos, e nós vamos ter um vídeo especificamente sobre o sacramento da ordem, o sacramento de serviço. Na ordem, homens são chamados, deixam tudo para fazer a vontade de Deus. Alguns são chamados ao diaconato. Primeiro, são chamados ao diaconato, claro. O primeiro grau da ordem é o diaconato. O diácono está a serviço do povo de Deus. Depois, ele é chamado ao presbiterato. O padre é ordenado sacerdote. E, por último, pode ser chamado também ao episcopado. Os bispos, os sucessores dos apóstolos. E dentre os bispos, claro, tem os cardeais e o próprio Papa. O arcebispo, cardeal e papa, que simplesmente são bispos, mas com outras nomenclaturas, outras funções diferentes. O sacerdócio é uma vocação de serviço, das quais Deus embeleza e dá forma à sua igreja, para que ele possa cumprir a sua missão. Celebramos então a vocação sacerdotal, lembrando daqueles que são chamados a servir ao povo de Deus como seus pastores, guiando-os nos ensinamentos da palavra de Deus e nos sacramentos. O sacerdote é chamado a servir ao povo de Deus. No ensinamento da palavra, ensinando a palavra, instruindo, conduzindo o povo e, sobretudo, ministrando os sacramentos. Ao contrário do que nós pensamos, o padre não está, nós não estamos a serviço do padre, pelo contrário, o padre está a serviço de todos nós. E nós, povo de Deus, precisamos estar a serviço junto com eles, para o mistério de Deus. Mas por que existem sacerdotes? Por que precisa de ter padres? No ano de 2010, em uma carta dirigida aos seminaristas, o Papa Emérito Bento XVI assim explicava o sentido do sacerdócio. Deus vive e precisa de homens que vivam para ele e o levem aos outros. Sim, tem sentido tornar-se sacerdote. O mundo tem necessidade de sacerdotes, de pastores hoje, amanhã e sempre enquanto existir. O Papa Bento XVI vai lembrar perfeitamente. Por que nós precisamos de sacerdotes? Porque precisamos de pessoas que levem Jesus aos outros. Precisamos sim de sacerdotes, porque o mundo tem necessidade de sacerdotes, de pastores que cuidam de nós, que zelam por nós. O sacerdote é chamado ao pastoreio, ao cuidado do povo de Deus. A vocação sacerdotal é um chamado que Deus faz a alguns homens para se dedicar inteiramente à sua vida, para segui-lo e ensinar o povo de Deus. Tantas imagens podem expressar o sentido da vocação sacerdotal. Uma é muito expressiva, a do bom pastor. Jesus, o bom pastor. João, capítulo 10, versículo 11. Eu sou o bom pastor. A imagem do bom pastor que nós apresentamos aqui, nós vemos a imagem de Jesus com uma ovelha nos braços, uma ovelha sobre os ombros, carregando essa ovelha. O sacerdote também, da mesma forma, ele é o grande pastor das ovelhas, que cuida das ovelhas, que zela das suas ovelhas. Para quem não sabe, o pastor de ovelhas, as ovelhas conhecem a voz do pastor. Pode estar misturado ali várias ovelhas de vários pastores diferentes, mas o pastor de ovelhas, quando chama as suas ovelhas, tem um jeito certo de chamar, as suas ovelhas vêm até ele. Elas se separam. Podem ter 3 a 4 pastores ali, várias ovelhas misturadas, pastando, mas quando o dono das ovelhas, chama, elas vêm até ele. Elas saem do meio das outras, elas se diferenciam dos meio das outras e vêm. Também o sacerdote tem esse chamado de conhecer as ovelhas e as suas ovelhas conhecerem. O Papa Francisco vai lembrar que precisamos ter cheiro de ovelhas, cheiro do povo de Deus. E Jesus, como o grande pastor das ovelhas, chama os seus apóstolos e os seus sucessores também de colaboradores a servir nessa missão de cuidar das suas ovelhas. Como está em vários textos, 21, no versículo 15 e 17, na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, versículo 2, em vários outros lugares. Jesus chama os seus colaboradores. Então, o sacerdote não existe para ser dono da igreja. O padre não é o dono da igreja, como muitas vezes nós erroneamente achamos.
O padre existe para servir o povo de Deus e para levar-nos a uma vida à entrega de Deus, para consolar os tristes, para animar os desanimados, para fazer os fiéis sintam o grande amor de Deus tem por cada um de nós e incentivar-nos a responder ao amor, assumindo a missão que Deus tem para cada um de nós. Todos os fiéis são chamados a voltar seus olhos para os seus pastores, sendo seus colaboradores. Nós não somos servos dos nossos padres, nós somos colaboradores dos sacerdotes, porque eles também são servos de Deus, assim como nós. Somos chamados a ser colaboradores, companheiros de missão, respeitando o seu ministério, porque cada um de nós tem um ministério. O sacerdote tem um ministério de conduzir o povo, de pastorear. Então a missão dele de pastorear. Nós somos chamados a ser colaboradores deles, obedientes àquilo que eles nos pedem, sendo então um ombro amigo, sendo comunidade que acolhe, que apoia e incentiva. Com o trabalho do padre mais bonito e mais bem feito quando a comunidade acolhe, a comunidade apoia. Da mesma forma, o sacerdote ele precisa também acolher e incentivar a comunidade, que é o papel dele. E nós todos juntos vamos formar então uma comunidade, uma paróquia, formar o povo de Deus. Igualmente é dever de todos nós animar os jovens que estão na caminhada vocacional. Deus continua chamando e precisa continuar chamando. Nós precisamos do sacerdote, o sacerdote traz para nós a Eucaristia. É preciso a gente incentivar, rezar, animar que mais jovens possam assumir a vocação sacerdotal, porque nós precisamos de padres. Quão carente, ainda mais nesse tempo de pandemia, quão carente nós passamos sem Eucaristia, sem poder celebrar a missa, sem comungar. Imagine se nós não tivéssemos padres. Em vários lugares do mundo, e aqui no Brasil, na Amazônia sobretudo, tem lugares que o padre vai uma vez ao ano. De meses em meses, demora meses e meses para voltar naquele lugar, e as pessoas ficam lá sem Eucaristia nesse tempo todo, por falta de sacerdotes. Você sabe quanto tempo dura para um jovem se tornar sacerdote, se tornar padre? Primeiro, normalmente, ele passa um ano de vocacional, né? O chamado, descobrindo a vocação, descobrindo o seu chamado. Depois, normalmente, ele passa um ano do chamado propedêutico, sobretudo nas dioceses, ou nas congregações, um tempo de postulantado, um tempo de experiência interna. Depois faz 3 anos, normalmente 3 anos de filosofia. Depois mais 4 anos de teologia. Alguns fazem mais um ano de pastoral. Em algumas congregações tem ainda o noviciado. Depois ele, se for todo aprovado, se for o chamado dele, e se a igreja o aceitar, ele então é chamado à ordenação diaconal, passa aí alguns meses como diácono e depois se torna sacerdote. Olha quanto tempo, né? Não é a pessoa que de repente se tornou padre. Ele estuda anos e anos para poder se tornar padre. Ele se prepara anos e anos. E nesse período ele pode se desistir, claro. Que bom se ele desistir no meio do período. A gente vê tantos meninos jovens que vão ao seminário e no meio do caminho desistem. Às vezes se tornam pais de família muito melhores, porque descobriram a sua vocação. E a vocação, como eu já disse várias vezes, a gente vai descobrindo no caminho, nas experiências. Claro, é melhor desistir quando é seminarista que depois de sacerdote. Porque depois, uma vez ordenado, sempre ele vai ser padre. Mesmo que ele deixe de exercer o ministério, mas ele vai ser padre para a eternidade. Na ordenação sacerdotal, como você está vendo na figura, o bispo unge a mão do neo-sacerdote com o óleo do crisma, porque justamente são as mãos que são utilizadas para abençoar, são as mãos que são utilizadas para consagrar a Eucaristia, e ele amarra as mãos do neo-sacerdote com uma faixa, que a gente chama de manustério. Depois, o sacerdote, a mãe, normalmente do neo-sacerdote, ela desamarra aquela fita, do manustério, ela enxuga a mão do neo-sacerdote do óleo do crisma, dos resíduos do óleo, e ela é a primeira a beijar a mão do sacerdote, do padre, do novo padre. E depois ele vai até a Assembleia e levanta as mãos, mostrando as mãos. Porque é o símbolo do sacerdócio ali, a mão ele utiliza para abençoar, para consagrar, para transformar o pão e vinho no corpo e sangue de Cristo. E ali o povo de Deus aclama
porque ali é um novo padre. É uma cena muito bonita. Uma curiosidade é que a mãe do sacerdote, a mãe do novo padre, ela guarda aquele manustério, é a mãe que tem o papel de guardar, ela guarda muito cuidadosamente, porque é dito que quando a mãe do padre morre, quando ela chega no céu, ela mostra o manustério e ali ela é acolhida como a mãe de um escolhido. Nossa, como é profundo isso, né? É profundíssimo a vocação sacerdotal e o ministério sacerdotal. Você sabia que existem padres diocesanos e padres religiosos? Qual a diferença, Wellington, do padre diocesano para o padre religioso? O padre diocesano é aquele incardinado na sua diocese, que pertence a uma diocese. Uma diocese é uma região geográfica e ele está sob a obediência do bispo diocesano. Então o padre diocesano ele fica naquela região daquela diocese. Ele pode ser transferido de paróquia para paróquia, mas ele fica naquela região. O padre religioso ele pertence a uma congregação, uma comunidade religiosa, e hoje também alguns padres as novas comunidades. E ele é missionário, basicamente. Ele pode estar em vários lugares, em várias cidades, em vários países, dependendo de como que a sua congregação trabalha. E ele tem a obediência ao superior geral da sua congregação, mas também ao bispo diocesano. A paróquia designada a uma congregação religiosa faz parte da diocese, mas pertence àquela congregação. É como se fosse um ciclo de comunidades religiosas de vários lugares do mundo. Tem a diferença, né? O padre diocesano também ele tem normalmente ele vive mais sozinho, ele tem a vocação mais solitária. E o padre religioso ele tem uma vocação mais comunitária, normalmente ele vive mais com mais outros padres. E o religioso ele faz votos de pobreza, obediência e castidade. O padre diocesano ele só faz o voto de celibato e de obediência ao bispo. É diferente, né? Porque o voto de celibato ele pode ser retirado pelo Papa. Se um dia a igreja descobrir, mas eu acho que não, chegar a esse consenso que o padre pode casar, então os padres diocesanos poderão. Os religiosos não, porque eles fizeram o voto de castidade. Como os religiosos, os irmãos e as irmãs, eles fizeram o voto perpétuo de se tornar castro em nome da igreja, em nome de Cristo. É uma diferença que depois a gente pode ir explicando em outros vídeos aqui do nosso canal. A vocação sacerdotal é um ministério de amor entre Deus, que por amor chama o homem, que também por amor responde-lhe livremente. O sacerdócio é uma resposta livre. É um chamado para ser ponte entre Deus e os homens. É um chamado para continuar no mundo a salvá-lo, mas não ser mais do mundo, ser diferente. Não estar no mundo, mas não ser do mundo. A decisão de um jovem que quer dedicar a vida para ajudar aos irmãos a salvar as almas e a tornar este mundo mais conforme à vontade de Deus. Aquilo que Deus pensou. O sacerdote é chamado a ser diferente no meio da sociedade. Por isso que pelo menos eu acredito que a gente precisa... O Vaticano II não aboliu isso, né? Que muitas pessoas pensam que o Vaticano II aboliu o uso da batina sacerdotal. Pelo contrário, o Vaticano II permitiu que os padres e também os religiosos não utilizassem em algumas ocasiões, mas não aboliu. Eu acho muito bonito o sacerdote que usa a batina, ou pelo menos o clergyman, porque ele se identifica. Às vezes você está num lugar e tem um padre no seu meio e você nem sabe que ele é padre, porque ele parece igual você, né? Porque ele está ali de bermudinha, porque ele está ali de camisinha regata. Não que ele não possa fazer isso. Não que o padre não possa caminhar, não possa usar uma camisa regata, uma bermudinha para caminhar, ou para fazer outra coisa, para ir para a praia. Mas ele tem que estar identificado, principalmente quando ele está a serviço. Né? Ele não pode estar disfarçado, tem muito padre que fica disfarçado. Mas ele é chamado a ser diferente no meio do povo, a ser alguém diferente. A vocação ao sacerdócio não é um sentimento. Costuma-se dizer que eu senti a vocação. Na verdade, a vocação não se sente. É antes uma certeza interior que nasce da graça de Deus, que toca a minha alma e me pede uma resposta livre. Caso Deus me chame, a certeza irá crescer à medida que em sua resposta for mais generosa. Quanto mais generosos nós somos na nossa resposta, mais o chamado de Deus cresce internamente em nós. A gente não sente a vocação, é uma decisão da alma. Vocação sacerdotal não é um destino irrevogável, imutável.
Muitos acreditam que quem tem vocação vai porque vai. Não. A vocação é um ministério de amor. A vocação é livre. Se eu não respondo com generosidade, o chamado de Deus fico frustrado. Quantas pessoas frustradas por não responder o chamado de Deus? Mas a vocação não é uma coisa imutável. Deus me chama, mas eu preciso da resposta livre. Eu não posso ser obrigado a ser sacerdote. Ninguém nasce pronto para o sacerdócio. A gente vai conquistando, a gente vai descobrindo, a gente vai entendendo a vocação. A vocação sacerdotal não é um refúgio para quem tem medo da vida. Não é uma segunda opção. Eu não consigo namorado, eu não consigo trabalho, eu não sou ninguém na vida, então vou ser padre. Não é um refúgio. Um momento para se esconder. Eu sou assim, eu sou assado, então vou ser padre para me disfarçar a minha vida, porque ali eu vou ter o jeito de... Não pode ser um refúgio. É uma vocação, um chamado de Deus. E não é uma carreira, como qualquer outra. Para ser padre não é uma carreira. É uma história de amor. Não é uma carreira, não é uma profissão. Qual a sua profissão? Padre? Não é. Ser padre não é assim na carteira. Padre é um chamado a uma história de amor. Ser padre não é uma segurança matemática. Na verdade, na vocação sacerdotal, você tem que aceitar o risco do amor. Mas lembre-se que é um risco nas mãos de Deus. Ser padre ou ser religioso é um risco de amor. Viver na comunidade é um risco de amor. Não é uma segurança matemática. Porque eu vou ter segurança. Porque eu vou ter tudo nas mãos. Que todo mundo vai colaborar comigo. Eu vou ter doações. Não pode pensar assim. É aceitar um risco pelo amor à palavra de Deus. Vamos rezar hoje por todos os sacerdotes. Vamos rezar hoje pelos diáconos. Não falei muito sobre o diácono, mas eu posso fazer um vídeo especificamente sobre o diácono, sobretudo sobre o diácono permanente, posteriormente. E vamos rezar por todos os sacerdotes, o padre da sua paróquia, da sua diocese, os padres que você conhece, os famosos, os não famosos. Os padres famosos às vezes sofrem mais, porque são mais perseguidos. Rezar por eles. A vocação sacerdotal é importante. E nesse meio tempo que nós vimos alguns escândalos, às vezes a gente lembra só dos escândalos. E a gente esquece que o padre também é humano, ele também erra. E esquecemos também que o sacerdote ele é importante. E nós temos que amá-lo, respeitá-lo, cuidar dele. Às vezes porque os padres estão fazendo coisas erradas, é porque nós, povo de Deus, não estamos rezando por eles o bastante. Precisamos rezar mais pelos sacerdotes. Precisamos rezar mais pelos nossos padres. E precisamos respeitar mais eles. Ame o seu padre. E cuide dele. Não deixe ele cair no pecado. E em vez de você ficar divulgando coisas más dos sacerdotes, divulgue coisas boas. O padre que fica muito tempo na confissão, ninguém fala. Na TV ninguém fala. Mas o padre que possivelmente roubou, todo mundo fica falando. Os padres que são fiéis ao sacerdote, que são batinam, os padres que celebram muitas missas, que confessam o povo, que estão junto com o povo, ninguém fala. Mas o padre que aparece num vídeo bebendo, é um escândalo. Por quê? Nós esquecemos do mais importante. Nós divulgamos as coisas más. E esquecemos de divulgar as coisas boas. Esquecemos de divulgar a palavra de Deus. Divulgue mais o bem e o mal. Errada. Quando acontecer uma dificuldade, reze, reze, reze. E quando acontecer uma coisa boa, divulgue. Fale para as pessoas. Meu recado para você, meu convite para você, vamos rezar hoje pelo seu padre, pelo seu bispo, pelo nosso Papa Francisco, para que eles sejam fiéis ao chamado de Deus, fiéis à sua vocação, fiéis de verdade àquilo que Deus os vocacionou. E você pode curtir o nosso vídeo, pode compartilhar com seus amigos, pode se inscrever no nosso canal, se você não é inscrito, e participar da promoção dos 1000 inscritos que está aqui na descrição do nosso vídeo. Nós continuamos a nossa caminhada vocacional aqui no nosso canal, na próxima semana refletindo ainda mais sobre as vocações específicas. Um forte abraço, e com Santa Teresinha nós dizemos, no coração da igreja eu serei o amor.